Fala pessoas, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui o nosso vídeo de análise de estudo deste livro aqui, que é o Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos, do Stephen Arroyo. Para você que está chegando agora no canal e não me conhece ainda, eu sou o Nando Hanner, astrólogo, e este é um vídeo que a gente está fazendo junto já faz algum tempinho, que é de uma playlist, é um projeto meu que chama... A playlist chama Análise Astrológica de Livros Favoritos, livros marcantes. O ano passado eu fiz a análise de um livro chamado Cavaleiro Preso na Armadura e agora eu estou fazendo este livro aqui do Stephen Arroyo, que eu acho um livro super legal para você que está conhecendo astrologia, estudando astrologia e querendo uma fonte de conhecimento através da literatura, né? Então eu estou fazendo essa leitura aqui porque... é uma coisa que eu adoro fazer. Então, nessa parte aqui, a gente está dando sequência. Essa primeira parte do livro, como eu já falei para vocês, é uma tentativa de desenvolvimento conceitual astrológico, onde a gente vai tentar unir aspectos psicológicos, científicos, tentar achar uma explicação do porquê que a astrologia funciona e tentar refutar os apontamentos das outras pessoas de dizer que a astrologia é bobagem, que não funciona. Então ele passa esse livro inteiro aqui, essa primeira parte do livro, desenvolvendo várias ideias para a gente poder entrar em contato com essas ideias, né? E tentar tirar as nossas próprias conclusões. Nessa parte, que é o item 5 da parte 1, ele vai falar sobre abordagens da astrologia. E ele vai dividir essas abordagens em 4, que é a abordagem causal, a abordagem simbólica, a abordagem em forma de energia e a abordagem holística, tá? A gente não tem muitas coisas para desenvolver dentro desses temas porque eles são apontamentos específicos e que a gente pode meio que fazer uma passagem rápida por esses pontos aqui, sem precisar se alongar muito como a gente já fez nos outros pontos, tá? Então, nesse primeiro item, a primeira parte chama abordagem causal. O que quer dizer? Nesse sentido, ele fala e cita algumas pessoas que falam que a atuação da astrologia é causada por algum fenômeno. Então, a dinâmica que existe do equilíbrio gravitacional entre o Sol e os planetas da Terra tem um peso, tem uma ação, e à medida que isso vai se mexendo, a posição planetária vai se mexendo, causa algum impacto dentro da composição do Sol, que lá dentro acontecem coisas, que de lá de dentro saem coisas e que aqui chega no nosso planeta, mexendo com a vida de uma forma geral, causando impactos emocionais, causando mudanças emocionais dos indivíduos. Então é a causa, né? Aquilo causou isso, que causou aquilo, que causou outro, que chegou aqui e causou essa coisa. Tá certo que isso é uma hipótese, tá? Mas esse é o ponto de que ele cita nessa análise de como usar a astrologia, que tipo de abordagem a astrologia vai ter. E isso é uma coisa que a gente pode até pensar que a gente usa bastante, né? De que, não, porque o Saturno está fazendo isso no meu mapa, ou o Saturno está fazendo isso na minha vida. Particularmente, essa situação causal de que o Saturno está provocando alguma coisa na sua vida não é uma coisa que eu gosto de usar muito, porque a gente acaba terceirizando muito a responsabilidade. Então se Saturno está passando na minha casa 6, então eu vou ficar doente e eu não tenho nada para fazer com relação a isso, que não é verdade. Eu prefiro usar a abordagem simbólica, que a gente vai entrar daqui a pouco, no sentido de que aquilo ali está passando por aquele lugar e isso simboliza uma série de coisas e que eu posso atuar em cima desse símbolo, interpretando isso e atuando isso de acordo com o que está me sendo emanado aqui. Uma das coisas que eu explico é como que eu explico a astrologia nesse sentido, né? É como se a gente estivesse abrindo a janela ao acordar, né? Você abriu a janela e viu que está sol lá fora. Se está sol lá fora, você está identificando essa simbologia que vem carregada de características, né? E você vai ver que se o sol está lá fora, a probabilidade de fazer 25, 30 graus é grande. O que quer dizer que eu vou agir de acordo com o que esse símbolo está emanando. Então eu vou sair de bermuda, chinelo e camiseta.
eu posso olhar para esse símbolo e agir de uma outra forma. Não importa que esse símbolo está passando, eu vou usar um agasalho, uma bota e uma calça jeans. Você vai sair lá fora, você vai passar um calor, mas você escolheu atuar em cima daquele jeito ali, tá? Você escolheu a forma como você está respondendo aquilo. E essa é a forma que eu gosto de olhar, porque aí nós não nos tornamos reféns da astrologia. A astrologia não está causando, os planetas não estão causando coisas em nós. Nós estamos interpretando aquilo de uma forma espiritual, sensível, emocional e agindo de uma maneira que seja coerente com o que a gente está recebendo. Então, particularmente, essa abordagem causal é uma coisa que para mim não funciona. Mas eu não sou o dono da razão, então pode ter outras pessoas que acreditam nisso e que está tudo certo. Cada um tem a sua verdade, certo? Eu vou pular aqui essa forma. A segunda forma é a simbólica, depois a holística e eu vou entrar direto na energia, que ela é mais curta. Essa forma da energia é mais ou menos o seguinte, é como se, inclusive é isso que ele trata um pouco mais para frente, né? Que dentro desses elementos astrológicos existe uma energia. Assim como nós, psicologicamente, somos carregados de energia emocional. E, segundo Jung, a energia emocional que nós recebemos e produzimos, ela não se dispersa, ela fica aqui dentro e ela se manifesta em outro lugar, tá? Então, quando a gente olha para esses componentes astrológicos e a gente entende eles funcionando, a gente pega e pode traçar um paralelo com esse conceito de energia e ver isso se manifestando. É a energia que está pulsando e indo para fora e agindo conforme a característica que ela tem, que a gente faz um paralelo com as características astrológicas, tá? Então, nesse sentido, eu uso isso constantemente. A gente tem uma energia emocional, essa energia emocional está carregada da simbologia da Lua, da simbologia do signo, da simbologia da casa e dos planetas que podem estar fazendo aspectos com aquela Lua e representando isso do lado de fora com aquelas características geradas por aquela energia, tá? Então, nesse sentido, eu acho bastante bacana a gente pensar. Agora tem a abordagem simbólica, é muito interessante, principalmente no ponto da observação dos signos. Se você não viu ainda, tem uma aula, tem uma playlist no canal chamada Curso Gratuito de Astrologia. Vai lá na página principal do canal, escolhe playlists, pega lá o curso de astrologia, gratuito de astrologia, e lá tem uma aula que eu não vou me recordar qual que é, mas é uma das primeiras. Talvez seja a primeira de signos ou dos elementos, onde é a aula de ritmo, de elementos e ritmos, e modos, tá? Vai lá assistir essa aula, onde eu falo como que a gente vai determinar esses signos, né? Como que são determinados, porque esse é um grande problema, principalmente com o pessoal mais cético e matemático, que fala que esse pessoal da astrologia é tudo louco e cego, né? Porque fala que o Sol está no signo tal, mas na verdade ele não está no signo tal, ele está na constelação de não sei o quê. Porque constelação é uma coisa, signo é outra, e eles não estão colocados no mesmo lugar por causa do movimento de rotação da Terra, que tem o movimento de nutação, que muda o eixo, blá blá blá, aquela coisa toda, que não vou entrar em detalhes agora. Mas o que é importante a gente pensar? Os signos são sinais, símbolos, são determinados na posição do globo conforme as estações do ano. Então, todo ano, independente de para onde que o eixo da Terra está apontado, todo ano o Sol posicionado em relação à Terra posicionada em relação ao Sol, naquele dia, mais ou menos naquele dia, inicia a primavera, porque ele está nessa posição com relação ao Sol. Tá? Então ele inicia a primavera naquele momento, assim como inicia o outono, primavera e aquela coisa, outono, o inverno e etc. Tá? Então o que acontece nessa história é que na hora que o Sol está passando ali, existe uma simbologia acontecendo aqui na Terra, que é a saída da vida, o início da vida, né? Um movimento de ação da vida aqui embaixo. Tá? Então essa posição do símbolo de Áries, do signo de Áries, representa uma conexão com a resposta da Terra aqui embaixo. Tá? Então a gente cria essa conexão entre esses movimentos. Então os signos,
eles são marcados conforme as estações do ano. E o que é interessante depois aqui, que ele coloca uma tabela, eu não vou mostrar na tela porque vai ficar esquisito, mas ele põe uma tabela aqui logo na sequência, onde ele relaciona todos os signos. Ele tem um outro ponto onde ele fala, ele determina que aquela coluna é estação, e logo depois tem uma que chama correspondência psicológica, onde ele pega todos esses signos, ele relaciona com um estágio de desenvolvimento de uma semente, por exemplo. E isso ele vai associar com um comportamento simbólico, psicológico dos signos. Então, por exemplo, aqui, ó, a primeira é Áries, tá? Porque a gente sempre vai partir do ponto de vista de Áries, porque a astrologia foi feita, foi criada, identificada, fundamentada, entre aspas, né? Porque eu acredito que a astrologia não é coisa de humano, é alguma coisa canalizada, não é possível que o ser humano tenha criado isso. Foi criada lá no hemisfério norte, lá na Mesopotâmia, ali naquele meio lá, onde quando a gente chegava lá pelo dia 20 de março, obviamente eles não tinham 20 de março naquela época, mas eles identificavam que naquela fase onde o sol chegava naquele momento, começava a primavera. Lá no hemisfério norte, pra gente aqui, é o outono, que pelo amor de Deus, chegue logo o outono, que eu não aguento mais esse calor dos infernos que está aqui. Então, um exemplo aqui, ó. Primeiro, o signo é Áries. A estação ele vai representar o tempo de germinação, a energia em expansão. E a correspondência psicológica é a vontade, o impulso para agir, o espírito empreendedor, a autoconsciência, o desejo de liderar. O que quer dizer essa história? É essa concentração da germinação é onde você começa a construir a vida e você emana essa energia. Você vai tirando isso de dentro do solo. E você vai tirando isso de dentro do solo, né? Aquela força inicial que a plantinha tem que romper a semente e começar a romper o solo. Aquele poder de iniciativa e de subida, de saída da inércia, né? Se você observar que é a saída do inverno, né? Todo mundo no inverno fica recolhido. Quando chega a primavera, todo mundo abre as janelas, apaga a lareira, tira a roupa e vai para o sol. E vai para a vida, né? Vai sair do lado de fora. Então, por isso que o signo de Áries está relacionado com essas ações de externalização, a vontade, o impulso para agir, a vida rompendo o asfalto, a vida rompendo o solo e indo em direção a algo maior, né? Saindo desse tempo de hibernação ali, que é representado pelo signo de Peixes, tá? Então, o Áries é um desses, né? Então ele vai desenvolvendo todos os pontos aí. Outro ponto interessante aqui é, por exemplo, o Escorpião. Processos de término da vida, continuação da vida na semente. E a correspondência psicológica é paciência, perseverança e luta impiedosa pela sobrevivência. É onde você tem esse processo de que tudo na vida morre, tudo na vida se desfaz. E tudo que sai e se desfaz volta para o solo e constitui outra coisa. E nessa volta aqui, na hora que a gente está embaixo e se desfazendo, é onde a gente vai lutar pela nossa existência e vai tentar manter o mínimo da nossa energia vital para conseguir construir alguma coisa logo na sequência. Que é o Escorpião, Plutão, casa 8, que é a morte e renascimento. É a luta, porque eu não me entrego, é a resiliência de Plutão e Escorpião, né? Eu não desisto, eu não me entrego, eu não vou morrer por causa disso. Tá? Então, todas essas representações, as definições dos signos também têm uma correspondência psicológica e com esses ciclos e situações que acontecem na natureza, que aqui ele faz um resumo bastante interessante, tá? E agora, por último, o que é mais importante, eu acredito, né, pelo menos é uma linha de trabalho minha bastante ativa no dia a dia, que é a abordagem holística. Mas uma holística não é no sentido de espiritualidade, de crenças e devaneios, né? Aqui ele faz uma grande correlação entre a sincronicidade dos eventos do mundo, que é um conceito criado por Jung, e também ele traz algumas ideias de um outro astrólogo que é como se fosse o mestre do Arroyo, que é o outro autor muito importante, que a gente pode até fazer um estudo de um livro dele mais para frente, que é o Dane Rudhyar.
ele tem um monte de livros, mas um monte de livros, né? Um dos livros que eu uso com bastante frequência é um que chama o Tríptico Astrológico, né? Que é bastante interessante. Mas ele tem vários que são muito interessantes para você que está estudando astrologia, que quer se aprofundar numa astrologia, que eu vou explicar aqui, que é a astrologia humanística, né? Com correlações psicológicas. Esse é um cara que vale a pena a gente ler, tá? Um trecho que eu separei aqui que eu achei bastante curioso é assim: mais do que qualquer outro astrólogo ou filósofo moderno, Dane Rudhyar expõe de maneira clara e compreensiva uma abordagem holística da astrologia e, de fato, da psicologia, da filosofia e de todas as matérias que concernem ao homem como ser individual. Eu podia parar aqui e não falar mais nada. E aqui eu tenho que fazer uma menção a um grande professor que eu tive, que é o Robson Papaléu, que é o diretor, criador da Gaia, Escola de Astrologia, que ele falou numa das primeiras aulas do curso, e ele repete isso sempre. Se você já estudou com o Robson, você já ouviu ele falar isso. Ele fala assim: astrologia é a vida em movimento. Quer aprender astrologia? Vai para a rua, conversa com pessoas, vai ver a vida acontecendo, porque é aí que você consegue compreender a astrologia em funcionamento. Isso é uma coisa maravilhosa, né? E isso é uma coisa que ele me incentivou muito naquela fase e que eu incentivo as pessoas hoje, que eu acho que ele está coberto de razão, que é: você quer entender astrologia, você tem que ler além da astrologia. Você vai ler filosofia, você vai ler psicologia, você vai ler histórias em quadrinhos, você vai assistir filmes, você vai buscar a expressão humana de várias formas diferentes. Porque a astrologia é a vida humana sendo expressada pelas pessoas. Então é isso que ele quer dizer aqui nesse pedaço, né? Para você compreender, aqui talvez esse livro possa ser resumido, não o livro, mas a astrologia em si possa ser resumida desse jeito. A compreensão holística da astrologia não é só da astrologia, mas é da psicologia, da filosofia e de todas as matérias que concernem o homem como um ser individual. Isso é maravilhoso. Durante os últimos 50 anos, Rudhyar publicou dúzias de livros e centenas de artigos tratando de assuntos astrológicos, psicológicos, culturais e filosóficos. Sendo os mais conhecidos, ele dá uns nomes de uns livros aqui que são bastante interessantes. Entre eles aqui, deixa eu ver qual que eu li. A Prática da Astrologia é bastante interessante para quem está começando. Um estudo astrológico dos complexos e problemas emocionais também é bem legal. Mas são livros que são antigos, tá? Esse aqui é de 1966, então várias coisas precisam ser atualizadas dentro desse conceito, mas a base a gente pode usar com bastante eficiência, tá? Em adição, ele vem desenvolvendo aquilo que chama de astrologia humanística, uma abordagem nova e moderna da astrologia, que já não é tão nova, né? Inteiramente compatível com as técnicas psicológicas modernas. Mais do que qualquer pessoa, Rudhyar apresentou a astrologia de uma forma ponderada e sofisticada que combina perfeitamente com os vislumbres mais promissores da ciência, filosofia e psicologias atuais. Mais uma vez, na hora que você vai trabalhar com astrologia, você vai chegar num ponto onde você vai perceber que só a astrologia não é suficiente para você conseguir compreender todas as questões do seu cliente. E uma coisa que é bastante curiosa também é que, assim como os terapeutas e psicólogos, uma das coisas que é muito relevante na forma como a gente trata as pessoas é o contexto sociocultural. Por exemplo, eu sou completamente incapaz de ser terapeuta de um chinês. Talvez até de um australiano, né? Talvez seja completamente incompetente, porque a estrutura social e a cultura local influencia diretamente como a pessoa responde a isso. Uma vez eu quase fiz o mapa de um escocês, porque ele era casado com uma brasileira, ela queria que ele fizesse o mapa, aquela coisa toda, e ele acabou não fazendo. Mas eu conversei com ele durante uns 15 minutos, assim, por WhatsApp mesmo, né? E a sensação que eu tive foi que a linguagem era incompatível. A forma que eu estava explicando aquilo não era um negócio que estava entrando ali na cabeça dele. Então, talvez aquela cultura fosse uma coisa que estivesse longe do meu alcance. Então, isso é uma coisa que a gente precisa levar bastante em consideração, tá?
Então é isso. Já encerramos o item 5 aqui, dessa parte, da primeira parte. E a próxima vai ser bem legal, isso aqui é bastante interessante, a gente vai conversar bem mais com isso, já tem várias marcações. Puxa, vai demorar o próximo vídeo, hein? O item 6 é Psicologia Humanística e Astrologia Humanística. Muito, muito legal, muito interessante. Isso aqui vai ser muito legal, gente. Isso aqui vai ser muito bacana. Então, não perca o próximo vídeo. Semana que vem eu ponho aqui no YouTube, tá bom? Beijo pra vocês. Até a próxima.